Olá, gente, boa tarde. Como é bom estar aqui com vocês, hoje gravando o programa Mulher de Verdade, aqui nos estúdios da TV Guarulhos, no canal 13 da NET. A gente agora ao vivo, falando diretamente com vocês. Se você quer mandar uma pergunta, a gente vai estar aqui, olha, na maior alegria para poder estar respondendo a tudo aquilo que foi possível, né? Eu queria, antes de começar o programa, fazer meus agradecimentos especiais ao João Franco, o Estúdio João Franco, gente. Tudo de bom aqui na nossa cidade, profissionais assim altamente qualificados, né? Um atendimento em excelência e tudo que tem de mais moderno ele pode estar oferecendo para vocês. Então, o João Franco ele tem duas unidades, ele tem na Paulo Facchini e tem no Shopping Maia. Então, entre em contato com eles, faça uma visita, tenho certeza que você vai adorar todos os tratamentos, tudo que eles têm lá, que eles oferecem, realmente é sempre muito bacana. Um beijo especial para você, João. Quero também agradecer a Maria, que, olha, hoje fez as minhas unhas verdes, olha aí, para a gente torcer para o Brasil, gente. Tudo de bom, né? Bom, a gente vai para o intervalo e hoje, gente, está imperdível, porque nós reservamos esse programa para nós falarmos de algo muito especial, que é a Copa. E para a gente falar de Copa, falar de esporte, falar dessa questão de como nós, né, nos relacionamos com relação a essa disputa, ganhar, perder, é muito importante, não é, a gente trabalhar o nosso lado emocional. Então eu trouxe aqui uma pessoa que trabalha com esporte e trabalha com o lado emocional muito bem, em excelência, que é esse meu grande amigo, esse psicólogo que eu gosto muito, que é o Marcelo. A gente vai para o intervalo, mas olha, não sai daí, que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse programa e eu conto com vocês. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. E hoje, como eu havia anunciado no início do programa, nós vamos estar falando um tema muito importante. Por que é importante? Porque movimenta, nos alegra, às vezes nos entristece, que é exatamente, não é a Copa. Mas mais do que isso, nós vamos estar falando, né, da questão do nosso comportamento, do nosso emocional. Marcelo, que bom você estar aqui hoje, a gente fica muito feliz. Porque sempre quando você vem, a nossa pauta ela fica sempre coberta de conteúdo, que é tão importante, né? Agora vamos lá, Copa do Mundo. O que você tem para falar sobre a Copa? Como é que nós reagimos? Como é que é essa questão? Boa tarde a toda a audiência da TV Guarulhos, do programa da Amélia. É um prazer estar aqui novamente com esse quadro Saúde em Dia, né? É mesmo, esqueci de falar do quadro, gente. E nada mais justo, né, em se tratando de saúde em dia, nada mais justo do que falar de esportes. Né? E vivemos numa época aí de um evento esportivo bastante aclamado, que é a Copa do Mundo, né? Bastante falado, bastante assistido. E vamos debater hoje os prós, os contras, né? Se é que tem, porque a gente ouve muitas pessoas dizerem a respeito da tal da alienação que a Copa pode ocasionar, se é importante, se não é importante, enfim, pessoal, trata-se de um evento esportivo. E quando se trata de esportes, claro que é importante, né? O aspecto físico,
o aspecto emocional e até o aspecto social. Eu acho de suma importância pegar um exemplo como o da Copa do Mundo e particularmente como o da seleção brasileira, um exemplo que você pode aplicá-lo em casa, na empresa, não é verdade, Amélia? Mas como assim, Marcelo? Nós temos uma seleção dirigida por um técnico que, diga-se de passagem, vem executando um trabalho muito bem sucedido, que é o Tite, né? Um elenco aí de 23 atletas, e isso nos remete a pensar num cenário empresarial, por exemplo, onde você tem um chefe, onde você lida com muitos outros funcionários de diferentes funções, assim como na seleção, que você tem o goleiro, você tem aquele que vai defender, você tem aquele que vai atacar, e numa empresa, em casa, nós temos essas relações multidisciplinares, relacionamentos diferentes, do qual a gente tem que ter essa habilidade, assim como tem a seleção e seus jogadores, para lidar com isso. Então eu diria, para começar o bloco, para começar o programa, que a Copa do Mundo, e especificamente a seleção, nos traz também, né, grandes aprendizados, coisas que a gente pode levar para vários segmentos da nossa vida, né? Você veja bem, uma das coisas que eu acho assim, super importante é exatamente essa questão. Hoje a gente percebe, principalmente na questão da educação, como é importante nós pararmos, pensarmos, né, e termos essa transformação, essa mudança de comportamento, para que seja benéfica para a humanidade. Então, veja bem, quando você coloca, por exemplo, não é que a Copa é a mesma coisa que nós podemos relacionar, por exemplo, com a nossa família, ou numa empresa, ou mesmo que seja, não é, numa associação. Então, é importante, porque você veja bem, essa Copa ela está mostrando uma coisa que eu vejo assim, o respeito de cada função, ou seja, uma equipe, uma família, ela realmente ela só dá certo, vamos dizer assim, quando cada um sabe a sua função e todos são importantes, não tem um mais importante do que o outro, cada um no seu espaço, mas todos é que vão fazer o contexto para que aquilo aconteça, para que aquilo cresça, né? Sim, claro, além da função física que tem o esporte, de bem-estar físico, existe essa questão social realmente, de você saber dos seus limites, de saber trabalhar em equipe, né? Copa do Mundo são lá um número considerável de seleções e cada seleção tem a sua estratégia, o seu modo de jogar, os seus jogadores e cada um desses jogadores desempenhando a sua função. Aquele que chuta melhor, aquele que cabeceia melhor, aquele que defende melhor. Então, a nossa vida funciona da mesma maneira. Você no seu serviço, você fica ali no computador e aí você tem o seu chefe, você tem a garota ou o garoto que vem trazer o cafezinho, enfim, cada um exercendo a sua função, se contemplando, cada um com a sua importância. Então, essa é apenas uma das dicas, uma das importâncias que a Copa do Mundo pode ilustrar para a gente. É um evento esportivo que prega também essa união, né? São vários países unidos em prol de um objetivo que é ganhar essa competição. E mostrar, né, cada um o seu talento, cada um a sua habilidade. E eu vejo que essa Copa, eu não sei se você concorda comigo, mas ela está um pouco diferente das demais, eu acho. Porque antigamente a gente via assim que algumas pessoas só eram elas as destacadas. Esquecia-se praticamente do grupo como um todo. Então tinham aqueles que eram o chave, geralmente aqueles que são os atacantes, aqueles que vão para fazer o gol. E os outros praticamente ficavam, né? E essa não. Essa você vê a importância de cada um, ou seja, todos estão sendo enaltecidos, estão se dando a oportunidade, valorizando o trabalho de cada um. Isso que é legal, né, Amélia, debater um tema como esse hoje no programa, né? Copa do Mundo. Então você pega um leque de assuntos relacionados à Copa do Mundo. Tem um aspecto emocional, o social, isso que você acabou de citar é um tema bastante importante, porque nos traz à tona a questão técnica do esporte, né? Mais especificamente do futebol. Até alguns anos atrás, em outras Copas, talvez por isso você esteja se referindo à diferença dessa Copa, existia um distanciamento, né? Você tinha seleções bem mais fracas e seleções muito fortes. Existe hoje um equilíbrio técnico nessa Copa do Mundo. Agora falando mais da questão do esporte. Por que isso? Porque a medicina esportiva evoluiu, os treinadores evoluíram, os métodos de treinos evoluíram. Então hoje
está muito igual o nível técnico, o nível de resistência, o nível de preparo físico. Então, é como diz no futebol, não tem mais bobo, né? Na Copa do Mundo e no futebol. Todas as seleções agora estão mais ou menos equiparadas. Isso é muito bom porque traz um espetáculo esportivo muito bom para a audiência e para todos ao redor do mundo que estão acompanhando. E aí a gente pode, dentro disso, tirar acho que 2 lições, né? A primeira, que você que tem o seu negócio, por exemplo, e acha que o seu negócio ele é muito pequenininho e dificilmente ele vai chegar numa proporção maior. Você saiba que não é assim que funciona, porque hoje nós temos a tecnologia, nós temos os estudos, nós temos várias coisas que vêm associar, te preparar para que você tenha o sucesso que você pode chegar. Quer dizer, difícil é, mas impossível jamais. Havendo exatamente o exemplo de um esporte com disciplina, né, com treinamento, ou seja, você se capacitando para aquilo, você vai, não é, conseguir chegar nos seus objetivos. E ao mesmo tempo também mostra a operação contrária, que aquele que acha que ele, por exemplo, é o que hoje ele comanda, nem sempre vai ser assim, porque hoje existe exatamente todos esses recursos que preparam todas as pessoas para que elas também se desenvolvam e cheguem nos seus objetivos. Exatamente, foi um exemplo brilhante. Oportunidade para todos. Um exemplo brilhante, porque na Copa do Mundo, como eu estava citando agora há pouco, em outras edições nós tínhamos seleções fracas, né, digamos assim. Aquelas seleções da região asiática, do Oriente Médio, até seleções africanas, né? E hoje, nessa Copa do Mundo, você nota um equilíbrio bem maior. Por quê? Essas seleções que eram ditas fracas buscaram estudo, pesquisa, aprimoramento nos seus treinos. E olha que bacana, como a gente pode levar isso para a nossa vida? Um exemplo brilhante que a Amélia utilizou. De repente, um pequeno empresário, uma pessoa que almeja um objetivo, ela não pode ficar ali o tempo todo parada como um país pequeno, né? Ela tem que se expandir, buscar recursos, pesquisas, aprimoramento. Entenderam a analogia? Assim como aquelas seleções que eram ditas pequenas e hoje na Copa de 2018 na Rússia estão aí brigando de igual para igual, né? Nós vimos aí recentemente o Japão disputando uma vaga nas quartas de final, que até alguns anos atrás não era uma seleção tão forte assim no futebol, mas por quê? Devido ao empenho, né, dos orientais em buscar um aprimoramento no futebol. Nossa, Marcelo, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Você que é um pequeno empresário, uma pessoa que busca fazer uma faculdade, um curso melhor, buscar aprimoramento, buscar seus objetivos, buscar conteúdo. Isso é possível, né? Então, por isso que é legal a gente pegar essa analogia, essa metáfora da Copa do Mundo e aplicarmos no nosso dia a dia. Isso que a gente vê que, né, e mostra claramente que, assim, com a evolução, né, com o desenvolvimento, o ser humano hoje, ele possui também recursos que vão dar para ele as possibilidades dele chegar lá. A gente fala que o mundo está muito difícil, que está tudo muito complicado, realmente a gente sabe que está. Mas tem um outro lado da moeda, né? Tem outro lado. Hoje em dia você tem mais facilidade de você buscar conhecimento, de você ir atrás. Por exemplo, se você quer montar uma empresa, você vai atrás do Senai, você vai atrás de recursos. Sim, claro, né, claro. Que vão te proporcionar aquilo que é, eu diria, a cereja do bolo. Sim, né? Hoje... É o que onde vai dar o resultado. Com certeza. Hoje em dia, com o advento das mídias sociais e das redes sociais... Com certeza, né? O mundo ficou globalizado. Alguns anos atrás, não só no aspecto esportivo, mas empresarial, você não tinha muito referencial do que se estavam fazendo do outro lado do mundo. E hoje, com o advento da internet, você tem os vídeos, você tem cursos, você tem um referencial de participar e ver como que as coisas estão funcionando em partes que até então eram muito dificultosas para que a gente visse, né? Coisas que estavam acontecendo na Ásia, no Oriente Médio, na Oceania. Isso não só no esporte, como no mundo empresarial e no mundo acadêmico também. Ou seja, o mundo ficou globalizado. E um evento como a Copa do Mundo ajuda muito nesse sentido. Você sabe que eu fiquei muito contente com o tema que você escolheu hoje, porque mostra exatamente assim, a grandiosidade que você tem, Marcela, no seu conhecimento.
E a preocupação que você tem de estar demonstrando para as pessoas que o aprendizado e as experiências que fazem nos fortalecer, elas estão presentes no nosso dia a dia, nas coisas que às vezes a gente menos poderia imaginar. Então, por exemplo, você fala no início do programa uma coisa super bacana, as pessoas às vezes acham que por ser uma Copa do Mundo vão estar alienados. Não. Na verdade, além do fator daquela brilhante espetáculo que é feito, em que mostra, né, um trabalho excessivo que houve na preparação desses jogadores e também do país em estar recebendo todos os outros países, você também tira esse aproveitamento de você ver que é possível você transportar aquele momento também para a sua vida. E assim tem que ser feito em tudo na nossa vida. Nós não podemos só olhar as coisas e acharem elas bonitas ou feias. Nós temos sempre que trazer isso para dentro de nós e vermos onde é que nós podemos colocar isso para que seja acrescentado algo de melhor no contexto do seu dia a dia, não é? Sim, claro. Esse tema da alienação, que é uma coisa que a gente ouve bastante durante a época de Copa, de Olimpíadas, eu quero me aprofundar mais no próximo bloco. E isso que você disse, Amélia, realmente é bastante interessante, né? A gente sempre pegar algo de interessante e levarmos para a nossa vida, né? Sempre vai haver um conteúdo importante para que a gente possa aplicar no dia a dia. Então, eu tenho certeza que esse programa ele vai nos proporcionar um grande aprendizado e, eu diria assim, grandes resultados para todos nós. Mas antes eu vou pedir licença, a gente pode ir para o intervalo? Com certeza, vamos lá. Gente, não sai daí que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, não é? E hoje falando sobre a Copa, falando sobre as emoções, falando sobre a importância que tem esses momentos, né? E para nós transportarmos eles para o nosso dia a dia e podermos assim buscar condições melhores. Eu sei, Marcelo, que você trouxe uma coisa muito bacana para apresentar para a gente, não foi? Sim, claro. Hoje, né, como o nosso tema é Copa do Mundo, né, um evento esportivo, eu quero falar um pouco a respeito da importância do esporte. Para isso, a gente vai soltar um vídeo aí do parceiro de programa, do quadro Saúde em Dia, que é o professor Hammer. Ele tem um recadinho para vocês através de um vídeo esportivo do qual ele vai estar mostrando alguns procedimentos. Vamos lá assistir? Vamos. E aí, galerinha do Instagram que me acompanha nas redes sociais. Hoje, hein, ó, sexta-feira maluca aqui na Jug, ó. Materiais aí, short de MMA, 50% de desconto. Short de Muay Thai, 50% de desconto. Galerinha, luvas de várias cores, 14 onças, 12 onças, luva de bate-saco, tá? Esses materiais que eu tô te mostrando aí, ó, atadura de acesso rápido para colocar, é uma luvinha com atadura de punho, protetores bocais aí, profissional. Galera, venha correndo, venha pra Jug, porque a Jug hoje, sexta-feira, ela tá maluca, hein? Como consertar isso? Gente,
Fantástico, né? Porque você sabe como é importante você ter o equipamento certo, a roupa certa para você poder estar, não é, exercitando e aí tendo um rendimento perfeito. Eu estava vendo uma matéria, Marcela, e acho que você concorda comigo, né? Que assim, as pessoas antigamente, elas até colocavam outros tipos de roupa, mas isso daí eu vejo que para a nossa transpiração, para os nossos movimentos prejudicam demais, né? Tem que ser o equipamento certo, a roupa certa, não é? Sim, como eu falei no bloco anterior, da evolução de aprimoramento de treinos, de estratégia, de tática, o vestuário, as roupas também evoluíram bastante. Então, pessoal, além da prática esportiva, é muito importante também a roupa que você vai utilizar, o material, e nesse sentido também, a tecnologia nesse sentido evoluiu bastante. Então não é simplesmente, eu vou praticar um esporte. Tem que ter todo um cuidado, né? Nós assistimos aí o vídeo do parceiro de programa, o Hammer, né? Quero já aqui deixar um abraço para ele também, um abraço para a JUG, né? Os materiais esportivos aí para quem pratica lutas, a T4 também, que é a academia onde ele pratica o treino de cross combat, não é isso? Um abraço também para o Márcio de Oliveira, que é um professor personal também, e para o Rubem Guevara, que é um design gráfico digital, que faz trabalhos brilhantes aí na mídia digital, né? Então é isso, pessoal. A prática esportiva ela envolve não só o aspecto físico, emocional, mas todo um cuidado também com os materiais que a gente vai utilizar durante o treino. É muito importante, né? Para a segurança e exatamente também para o bem-estar. Afinal de contas, nós estamos fazendo um quadro que fala sobre... Saúde em dia. É isso aí, saúde em dia, né? Mas me diga uma coisa, sobre a nossa pauta que nós estávamos falando, Isso, tem mais alguma coisa que você gostaria? Sim, claro. Eu gostaria de entrar agora mais a fundo nesse bloco no tema da alienação, né? Essa possível alienação do qual as pessoas falam a respeito da Copa do Mundo. É um tema bastante polêmico e controverso, né? Se exercesse tanta alienação assim, nós não teríamos países na Copa do Mundo como a Alemanha, como a França, como o Japão, que estão disputando a Copa do Mundo e seus países são bem desenvolvidos, têm populações bem cultas, índices de analfabetismo bem baixíssimos, né? Então, eu enquanto psicólogo, esse é um tema bastante interessante para que a gente converse, né? Não se trata da Copa do Mundo, se trata de um investimento na área da educação. E outra coisa também, a gente não pode delegar isso apenas aos nossos governantes. Se você gosta de esporte, se você gosta da Copa do Mundo, ótimo, isso não vai afetar em nada, desde que você também não pegue apenas a bola, mas pegue um livro também para estudar. Se mantenha antenado, né? Se você fica antenado na Copa do Mundo, sabe lá os países que participam, os grupos, quando que o seu time vai jogar, que jogador aquela seleção tem. Isso demonstra que você tem potencial também para ler um livro, para estudar, para ficar antenado. Então, pessoal, essa questão da alienação, ela é um assunto bastante controverso, né? Ao longo da história, houveram sim exemplos de como a Copa do Mundo pode interferir numa sociedade e num país, né? A Copa do Mundo de 1966, a Inglaterra, por exemplo, apresentava uma crise no seu país. E eles tinham uma espécie de, como que eu posso dizer, um trauma, né? Porque a Inglaterra foi o país que inventou o futebol. E até então eles nunca tinham ganhado uma Copa do Mundo, né? Não quero entrar muito nesse mérito, mas a Inglaterra ganhou a Copa de 66 por meios um tanto quanto duvidosos, né? Para quem acompanha futebol, houve lá um gol, né? Que as câmeras depois detectaram que não foi gol, mas deram gol, enfim. E aquilo mobilizou o país, deixou o país ensandecido, animado, né? Mais recentemente, Copa de 1978, na Argentina. A Argentina vivia um regime militar duro, duríssimo. Dizem também, né, as más línguas, né, digamos assim, que a Argentina ganhou aquela Copa e deu um up na população. A população acabou esquecendo as torturas, o regime militar, as guerrilhas, e todos foram para as ruas comemorarem. Então, a Copa do Mundo tem esse poder de massa, né? Mas eu não acredito num poder de alienação, eu acredito num poder da população em ir atrás de conhecimento e de estudo. Eu acho que isso é importante
você não delegar esse problema da possível alienação apenas à Copa do Mundo e aos governantes. Fazer a sua parte também, porque entretenimento ele é válido, ele é uma coisa importante para a população. Haja visto desde a época mais dos primórdios, né? A época do Império Romano, por exemplo, você tinha lá os gladiadores que iam para suas arenas e se degladiavam, eram soltos lá com animais ferozes. Aquilo animava a população, né? Dizem que era a política do pão e circo, né? Vem de conta o que eu estou te dizendo. A Copa do Mundo só será política do pão e circo se a gente permitir, né? Mas desde que a gente pegue nos livros, sente nos bancos das faculdades e estude, nada vai vendar os nossos olhos. E não é o evento esportivo que vai fazer isso. Não, com certeza. E até porque eu vejo que cada vez mais o povo está se conscientizando, não é? Da sua importância nas transformações. E até, se você me permitir, vou abrir um parênteses, logo vem as eleições. E eu escuto muita gente falando assim para mim, sabe, Marcelo, não sei em quem vou votar. Tá difícil escolher. Pois é. E a gente não via isso antes. Antes a gente via que era bem essa questão mesmo do pão e circo. Era música, era festa, era eventos, e as pessoas acabavam se levando por isso, se empolgando, não é? E acabavam votando nessas pessoas. Mas hoje eu vejo que a população, e é muito importante isso, eu acho até que cada programa eu vou abrir um espaço para falar sobre isso. Exatamente. Da importância que tem da conscientização. Assim como o Marcelo disse, nós somos alienados quando nós nos permitimos. Porque nós temos os meios para buscar soluções, para buscar conhecimento, para buscar, né? Hoje eu diria assim, até com a tecnologia avançou bastante. Não adianta você só ter e ficar no Facebook conversando, ou então no WhatsApp conversando, quer dizer, ele serve até como instrumento de trabalho e de comunicação com as pessoas. Mas você existem sites que são ótimos para você também buscar conhecimento com qualidade. Isso a gente vê até nos bancos da universidade, eles passam para todos, é só você ir lá e pesquisar. Mas é importante que a gente tenha consciência disso. Nós não podemos culpar, conforme ele disse, as pessoas, o poder público, a sociedade. Não. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu acho que quando a gente abre essa questão e nós nos colocamos como protagonistas das ações, com certeza, não é? Nós começamos a ter uma atenção maior, nós buscamos mais conhecimento, nós buscamos mais esclarecimento. E aí nós vamos tornando, não é, a nossa consciência de poder ter a certeza de que estamos fazendo ou não as opções corretas. E agora, na época das eleições, que logo depois da Copa já começa, não é, essa questão, o povo teve todo esse tempo para buscar. Antes mesmo da Copa do Mundo, não é? Sentimos na pele as nossas escolhas. Então já vem de tempos, não é? Sim. Então não é a Copa que vai atrapalhar, pelo contrário, né? Eu vejo que agora todo mundo já vem solidificando cada vez mais a sua necessidade de buscar, não é? A melhor pessoa, aquela pessoa que mais se enquadra com as nossas necessidades de ter um país digno, justo. A gente brinca, né? Qual o país que a gente quer? Qual o país que nós queremos? A gente quer um país que seja para todos. Um país em que todas as pessoas tenham possibilidades, né? As mesmas possibilidades. Onde a gente não encontre tanta essa violência, não é? Que consome, eu diria assim, essas drogas, né? Que vão levando os nossos jovens cada vez mais, não é? Na alienação. Não é isso? Exatamente, é o tal do mimimi, né, que é um termo utilizado bastante hoje. Eventualmente a gente escuta bastante esse tal de mimimi, porque, mas a Alemanha tem um índice X de educação, de saúde, nossa, e o Japão é um país exemplar. Só que assim, pessoal, eles também dão valor para o esporte, né, o futebol, o esporte. E assim como a gente está dando também, então o esporte, a Copa do Mundo, a seleção brasileira é um fator importante para o país também. Expõe o país lá fora. Também. Esporte é saúde, está ligado à questão da saúde. Então mostra que nossos atletas estão bem preparados, expande o nome do Brasil lá fora, mostra que nós temos bons técnicos, boas táticas,
boas estratégias, bons treinos. Então o esporte é um fator importante, desde que você não faça o esporte a única opção de entretenimento e de potencial de um país, né? O esporte também é importante, mas existe também, sim, claro, a questão da saúde, da educação, mas não é a Copa do Mundo que vai atrapalhar isso, né? O importante é, como eu disse, a gente não focar apenas em chutar uma bola, mas também pegar um livro para estudar, para ficar antenado, pesquisar nas redes sociais e saber o que está acontecendo no mundo. Como a Amélia bem disse, logo entraremos numa época eleitoral. É muito importante para você que está assistindo o programa, principalmente você mais jovem, né? Não decorar apenas o nome do craque de tal seleção, o nome do goleiro, o nome do jogador, mas decorar e principalmente pesquisar o nome daquele candidato que está pleiteando um cargo tão importante para dirigir nossa cidade e nosso país, né? Então é muito importante nesse sentido também. Então, volto a dizer, não é uma Copa do Mundo que vai alienar o povo. O que vai alienar o povo é você mesmo, se você deixar de pegar num livro e deixar de frequentar um curso ou uma faculdade e deixar de ficar mais antenado nesse mundo globalizado que vivemos. É isso mesmo. A gente vai para o intervalo, mas olha, eu tenho um recado, não sai daí não que a gente volta. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, agora com o quadro Saúde em Dia, com esse psicólogo maravilhoso, esse profissional incrível, que eu amo de paixão, gente, que é o Marcelo. Marcelo, hoje a gente está falando sobre a questão da Copa e a questão do nosso comportamento, a questão de alienação ou não, quando que estamos, quando não estamos. E aí, o que você pode estar acrescentando mais? Esse tema, Copa do Mundo, né, que gera aí tantos outros temas relacionados. E eu, enquanto psicólogo, né, Amélia, eu costumo escutar bastante, não só enquanto psicólogo, acho que todos nós já escutamos isso, né? As pessoas se referirem da seguinte maneira: poxa, mas o país do jeito que tá, será que compensa eu torcer para a seleção? Pessoal, claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Talvez eu diria que isso esteja se atenuando um pouco mais, mas já vivemos uma época que o brasileiro estava com uma autoestima bastante debilitada, né? Infelizmente. Ao passar dos anos, isso deu uma melhorada, mas esse é o tipo de frase, é o tipo de pergunta de um patriota que está com autoestima baixa, né? Uma vez o Brasil se destacando, disputando uma Copa do Mundo, como eu já disse aqui, está elevando o nosso nome. Claro, talvez não seja no aspecto principal, prioritário, porque é o esporte, é o futebol, mas uma coisa acaba ligando a outra. Vai despertar para o turismo, para a economia, para os olhos dos estrangeiros sobre o nosso
país. Então é muito importante essa questão do esporte, né? É uma camisa, aliás eu estou de amarelo hoje, né? Foi bem propícia o figurino hoje, porque estamos em Copa do Mundo. Então vai levar, né, a cor amarela, a cor da nossa seleção, para outros continentes, para outros países. E aí, uma vez elevando o nosso nome para outros países, eles podem abrir um pouco mais os olhos para a nossa nação e a gente pode mostrar os nossos outros valores, né? Não é bem assim, mas o país está tão ruim nisso, está tão ruim naquilo. Pessoal, os outros países também, né? Outros países também têm aspectos um pouco mais debilitados e outros mais fortificados, né? Então, com o Brasil não é diferente. Então, acho que esse é o tipo de comentário, o tipo de pergunta de patriota que está com a autoestima baixa. Compensa, sim, torcer para a seleção, porque está elevando o nome do nosso país, está levando a nossa camisa para outros horizontes, desde que isso seja aproveitado de uma maneira benéfica. E uma coisa também que eu acho que é importante a gente estar ressaltando, que, por exemplo, no tema, quando nós iniciamos, nós falamos a questão da alienação. Realmente a alienação é algo que nos faz parar, né? Faz nós estagnarmos. Isso não é bom, não traz nenhum benefício, ao meu ver. Não sei o que o Marcelo tem a dizer sobre isso. Mas também vivemos no pessimismo, acharmos que somos os piores, que vivemos no pior mundo possível, que a nossa vida não vale mais a pena, que para que estudar, para que investir em conhecimento, para que se tornar um profissional se não vamos ter emprego, não vamos ter as condições que necessitamos. Isso é pior ainda do que a alienação, não é? Isso é autodestruição. Então eu vejo que a gente não pode na vida, nos extremos, o equilíbrio que é importante. E termos o equilíbrio do momento, sabemos o momento que estamos vivendo hoje, mas sabemos também as possibilidades, a partir das nossas atitudes, das nossas escolhas, de nós modificarmos o que estamos hoje vivenciando para melhorar. E também termos o reconhecimento das nossas conquistas, não é? Termos o reconhecimento do nosso valor, do nosso potencial, do que nós podemos, não é, cada vez mais buscarmos. Então eu vejo assim, isso é importante. Às vezes eu vejo que a questão de, por exemplo, nós falamos, hoje as pessoas não são tão educadas como eram antigamente. Então se nós temos uma lembrança de como era antigamente e era bom, por que não é? Nós não nos fortalecermos novamente. Agora, o que não pode é nós acharmos que tudo está péssimo, que não há mais saída, que não há luz no fundo do túnel, que é uma situação caótica? Não, é uma situação difícil, mas como a gente aprende, né, até mesmo pelos nossos pais, tudo na vida é um processo de transformação. Então nós podemos, através do nosso empenho, do nosso trabalho, das nossas escolhas, do nosso potencial, mostrar, não é? E valorizar, e eu diria assim, vivemos num país que ele é maravilhoso, não é, gente? Deus nos proporcionou um país incrível. Algumas pessoas desvirtuaram algumas coisas, mas não acabaram com tudo. O povo brasileiro é um povo de garra, é um povo que ele sabe como superar as dificuldades e buscar novas conquistas, não é isso? Exatamente, é a questão da autoestima que eu citei agora há pouco, né? Que ela pode ser buscada. E como o tema do programa é a Copa do Mundo, mais uma vez usar essa analogia, né, a metáfora da Copa do Mundo. A seleção brasileira, por exemplo, vem de uma Copa do Mundo que foi sediada aqui no nosso próprio país. Exatamente. E é triste, né, pessoal? Não quero lembrar daquele fatídico 7-1, né? Mas enfim, é algo que ficou aí marcado na história. Aí vocês vejam bem o peso que a seleção brasileira já carregou para essa Copa. A autoestima debilitada, falta de credibilidade. Exatamente, desacreditados. O Brasil não entrou como favorito nessa Copa, porque realmente aquele 7-1 marcou. E vem de encontro justamente com isso que a Amélia está dizendo. Olha a garra que está tendo essa seleção. Não começou muito bem, está melhorando jogo após jogo e agora já está se tornando, já diria que já se tornou candidato ao título. Por que eu estou dizendo isso mais uma vez? Um exemplo para vocês levarem para a sua vida. Quantas vezes nós não somos desacreditados? Quantas portas não se fecham na nossa cara? Quantos nãos a gente não leva?
Quanto 7-1 que a gente não leva na nossa vida? O que seria um 7-1 na nossa vida? O desprezo, o não, a porta fechada, a humilhação. Mas aí a gente não pode se abater. Lembra do exemplo que eu falei da seleção? A garra, sermos aguerridos, ter gana, força de vontade. Caiu, levanta e vamos para cima, vamos pro próximo jogo. Né? O pessoal tá aí brincando, né, que o Neymar cai bastante. Ué, qual o problema? Ele cai e levanta. Ele é um menino aguerrido. Até o técnico caiu, mas olha, o time tá lá em cima. Por enquanto, exatamente, tá Amélia. Até o técnico caiu, que diga-se de passagem. O Tite vem exercendo um excelente trabalho, né, à frente da seleção brasileira. E tem o grupo sob o seu domínio, sob suas rédeas, né, digamos assim. E é isso, é levar esse exemplo para a nossa vida de ser aguerrido. Muitas vezes na nossa vida a gente leva muitos 7-1, mas a gente não pode desanimar, tem que levantar a autoestima. E a gente vê isso daí muito mesmo no técnico nosso, né? Porque você veja bem, na nossa vida é assim, nós recebemos muitas pressões, né? Então nós temos que ser os melhores, nós temos que dar conta em relação ao tempo, nós temos que, assim, são muitas coisas que pesam nas nossas costas. E o bacana quando a gente fala da Copa do Mundo é que você vê com toda essa pressão, eles não perdem uma coisa que eu acho que é fundamental e que nós muitas vezes perdemos, o foco. O foco, exatamente. Você falou uma coisa brilhante, Amélia. Porque a seleção brasileira, ela tem um preparo, né, para isso. Me parece até que recentemente eles executaram um trabalho com psicólogo. O Tite é uma pessoa muito bem esclarecida, muito inteligente, muito culta, né, fala muito bem. E a questão do foco realmente é muito importante. E o que falta, né, às vezes, para a gente no dia a dia. A pessoa perde, não passa no vestibular, ela perde o foco, ela fica triste, ela fica desanimada. Ela leva ou não, ela perde o foco, porque ela fica com a autoestima baixa, ela se sente excluída. É um tema bastante importante esse do foco, né? Não é sempre fácil da gente mantê-lo, mas é muito importante que a gente sempre tenha ele na mente. Então a gente também tem que ter noção de que esses pontos são fundamentais para a gente estar sempre em observação e podemos, buscarmos as soluções e as respostas. A gente vai para o intervalo, mas olha, continuamos aqui nesse bate-bola aí da Copa do Mundo, não é isso, Marcelo? Isso daí, a gente já volta. A gente volta já. Com esse quadro maravilhoso, gente, que é Saúde em Dia. Não é isso, Marcelo? Isso daí, Saúde em Dia, que vem fazendo bastante sucesso aí na TV Guarulhense, trazendo sempre dicas aí de bem-estar, de saúde, de esportes. Então é muito importante, gente, que você também mande para nós perguntas, aquilo que você gostaria de estar sabendo, para que a gente possa aproveitar esse momento.
os momentos eles têm que serem bem aproveitados e a gente faz esse momento para você. Então, esse quadro especialmente, assim como os demais, a gente quer que você tenha essa interação e a gente está dando muita importância para isso, para que a gente leve um programa de qualidade para vocês. E falando em qualidade, eu sei que você tem alguma coisa para apresentar para a gente também. É isso daí, Amélia. A pauta do nosso programa hoje é a Copa do Mundo, né? Mas só para desmistificar essa questão de que a gente não está falando apenas do futebol, e sim do esporte de um modo geral. Então agora a gente vai soltar um vídeo do parceiro aí de programa, que é o Hammer. Ele vai estar demonstrando uma modalidade bastante legal que ele aplica na academia T4, que é o Cross Combat. Vamos assistir? Vamos lá. Gente, fala a verdade, né? Se você quer estar com saúde em dia, você tem que estar com a sua mente boa e você tem que estar com o seu físico também, não é? É isso daí, vocês puderam ver aí uma prática esportiva que o professor Hammer aplica, né, na academia T4, localizada ali na região do Tatuapé, que é o Cross Combat. Então, o porquê desse vídeo? Para a gente também desmistificar essa questão de a Copa do Mundo é só futebol. Não, o esporte de uma maneira geral é muito benéfico no aspecto emocional, físico e social. A pauta do programa é a Copa do Mundo porque vivemos a época desse evento esportivo e eu, enquanto psicólogo, achei bastante interessante a gente abordar a analogia que a gente pode fazer da Copa do Mundo para o nosso dia a dia. Né? Em casa vocês podem pensar, nossa, mas como assim? O que tem a ver? Tem muito a ver. É uma equipe e nós trabalhamos em equipe muitas vezes. Empresas, faculdade, cursos. A seleção brasileira é uma equipe bastante aguerrida que busca o quê? Apenas a taça? A taça, mas o seu objetivo de ser o melhor dessa competição. E é o que a gente deve se espelhar e praticar no nosso dia a dia, não é isso, Amélia? É isso mesmo. E ter a consciência de que ganhar ou perder faz parte do jogo. O importante é nos prepararmos, é estar aptos a poder participar. Eu acho que a grande lição também é essa. Pode ver que nem todos os países participam, Exatamente. Porque nem todos estão preparados. Então, a preparação, o empenho, a dedicação, tudo são elementos fundamentais que nós trazemos para a nossa vida, no nosso dia a dia. Sim. Nós temos que buscar esse preparo, nós temos que buscar essas condições para que a gente tenha as mesmas oportunidades. A gente estava falando no bloco anterior a questão de oportunidade, né? Então, a oportunidade realmente é algo que ela aparece na nossa vida, mas que nós temos que construir isso. Né? Ninguém vai bater na sua porta e dizer, olha, eu sou a oportunidade, eu cheguei aqui para você. Até a gente tem um exemplo assim bastante significativo quando a gente fala quantas escolas hoje nós não temos. Quantas possibilidades de você estar fazendo a universidade. Eu mesma, não é? Na minha época de faculdade, era uma vez por ano e nós tínhamos um limite X de pessoas para entrar, não entrava, você tinha que esperar o próximo ano. Hoje, nós temos aí várias formas de poder estar estudando. Nós temos a distância, nós temos sempre presencial, nós temos todas as condições, parcelado, ProUni, quer dizer, tem tudo. Tem condições até financeiras, que também naquela época era muito difícil. Claro. Sem contar que hoje nós temos a possibilidade de termos um material, né, de uma forma bastante assim, significativa para nós, que é importante buscar o conteúdo através também dos livros. Então, tudo isso nos possibilita e a gente tem que aproveitar. E é isso que a gente quis mostrar hoje, não é? Sim, claro. Nós estamos acabando o programa? Nossa, gente, eu não acredito. Que pena, né? Então, passo a bola para você aí. Tá, eu quero agradecer aí a oportunidade de mais uma vez apresentar esse quadro. Agradecer os parceiros aí do programa, né? O Márcio Oliveira, que é um professor personal que atende empresas, condomínios. A T4 Academia, uma academia localizada na região do Tatuapé. Quero agradecer também a Fit Food, alimentação saudável para atletas. Agradecer também Rubem Guevara,
design gráfico, que faz trabalhos aí muito interessantes nas mídias sociais, tá? E quero deixar também o meu contato, posso? Claro, deve. Para quem quiser agendar uma consulta no meu consultório, pode me chamar pelo WhatsApp, que é o 983367899. Repetindo, 983367899. Sou psicólogo e psicopedagogo, atendo crianças, adolescentes e adultos. Mais uma vez, meu obrigado à audiência, esse quadro que está crescendo cada vez mais, sempre abordando temas bastante pertinentes e úteis para a nossa audiência. Muito obrigado, Amélia. Obrigada, viu, Marcelo? Obrigada pela presença e por tudo que você sempre acrescenta no nosso programa. Eu que agradeço. Assim a gente vai encerrando o programa Mulher de Verdade, com a certeza que a gente levou o melhor para você, que é tão especial. Meus agradecimentos ao Marcelo, que esteve aqui, à minha equipe maravilhosa, não é? Principalmente ao Senhor, que nos permite estar aqui, não é? Fazendo essa gravação e entrando na casa de vocês. E a cada um que nos assiste, que nos prestigia. Nos encontramos no próximo programa. Eu estou te aguardando.